Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostaram-se diante dele, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram a grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, santa e abençoada Páscoa para você. Estamos na segunda-feira, dentro da oitava da Páscoa. Só para dar uma informação, você tem 8 dias para desejar uma feliz Páscoa para as pessoas que você quiser. Muito bem, voltando aqui para o Evangelho, esse Evangelho nos mostra uma coisa interessante aqui, né? Diz que elas partiram com medo e também com grande alegria. Aí a gente observa essa mistura de sentimento, medo e alegria. São sentimentos que parecem opostos, mas aqui agora a gente vai observar que eles caminham juntos quando Deus entra na história, quando Deus entra na nossa história também. Aquelas mulheres, elas foram ao túmulo para levar, digamos, algum perfume, alguma coisa, porque elas queriam encontrar lá um cadáver. Mas elas encontraram o impossível. O vazio que gritava vida. Elas não encontraram um corpo morto, mas encontraram o Senhor ressuscitado. E isso muda toda a história e muda o pensamento delas, muda também os sentimentos. Ficaram com medo, mas quando viram o Senhor ficaram felizes, receberam a ordem de Jesus e partiram para anunciar. Então, meus irmãos, quando Jesus age de verdade na vida da gente, se você, claro, abrir o coração, né? Deus não obriga ninguém a nada. Ele vai romper tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos aprisiona. Esse deve ser o desejo do coração da gente, encontrar-se com Jesus. Porque quem encontra com Jesus vai conseguir romper todas as barreiras de suas vidas. Então, aquele encontro pessoal com Jesus é aquele encontro que transforma. Quando você encontra Jesus, até na pessoa do próximo que você encontra aí no teu bairro, na tua rua, em frente à tua casa, você pode estar se encontrando com Jesus. Nossa Senhora disse que o nosso encontro com Jesus se dá todos os dias, através da igreja, dos sacerdotes e até na pessoa do próximo a quem encontrais todos os dias no vosso caminho, disse ela. Então, aqui elas terão encontro com Jesus. Acontece algo que para elas era impensável. Jamais elas iriam imaginar. Jesus vai ao encontro delas. Aqui não é apenas uma informação, mas é um anúncio. É um anúncio que o próprio Jesus pede que seja dado. O anúncio de que ele está vivo e de que os seus discípulos devem ir para a Galiléia, porque lá, disse Jesus, eles me verão. Então, é um encontro extraordinário daquelas mulheres, e nós não somos menos privilegiados, porque temos um encontro com Jesus todos os dias no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, o Evangelho aqui diz ainda, cadê?
que elas se aproximaram e abraçaram os pés de Jesus, o adoraram. Então, veja que coisa magnífica. Elas não procuraram interrogar Jesus, elas não duvidaram, elas não vão pedir nenhuma prova, elas apenas abrem o coração e se colocam à disposição. Porque, meus irmãos, quem encontra Jesus em suas vidas, no seu caminho, onde quer que esteja, não precisa mais de nenhum argumento. Precisa apenas se entregar. Precisa apenas abrir o coração e se colocar à disposição do divino, o eterno, o Senhor de nossa vida, de nossa história. Então Jesus vai dizer para elas: não tenhas medo, e de anunciar aos meus irmãos. Então aqui há uma conexão extraordinária. Jesus pede que elas anunciem. Quem encontra Jesus, meus irmãos, quem é católico, quem vive a fé, quem é devoto de Nossa Senhora, não pode ficar parado não, né? Quem experimenta a graça de Jesus ressuscitado em suas vidas, não pode cruzar os braços. Nossa Senhora diz: não cruzeis os braços, meu filho Jesus vos ama e vos espera, né? Avante sem medo. Então, quando a gente tem uma fé bonita, quando a gente tem uma fé em Jesus, Nossa Senhora, nos sacramentos, na própria igreja, quando a fé é verdadeira nesse sentido, essa fé se torna uma missão bonita. E você não precisa ser um estudado, uma pessoa, um grande teólogo. Não, basta você ter fé. No grupo que Jesus escolheu, tinha cabala pecador, claro, todos eram pecadores, mas tinham cabala pescadores. Claro que tinha uns mais inteligentes, Mateus, o próprio Judas, que era entendido na contabilidade, por isso que se ferrou, porque foi caçar contar dinheiro demais e botando no bolso, e a ganância, né? A ganância leva o cabo para os infernos. Mas essas mulheres, que talvez naquela época, talvez não, elas eram vistas assim, como frágeis. Mulher naquela época de Jesus não tinha os privilégios dos homens, essa é a palavra certa. Mas elas se tornaram privilegiadas, né? Depois de Nossa Senhora, depois que Jesus, então, amanhã à noite, não perca uma live que eu vou fazer aqui não, às 8h20, 8h30, a gente agenda. Eu vou botar para 8h20, porque se atrasar, a gente começa 8h30. Vamos falar sobre isso aí, sobre Nossa Senhora e Jesus ressuscitado, viu? É bem interessante. Se você quiser, venha-se embora para cá. Então, Jesus, ele escolhe, né? Vamos dizer assim, os improváveis para confundir os soberbos. Como é que pode? Maria de Nazaré foi escolhida, como é que é? O anjo veio do céu, falou com ela, né? A filha de Joaquim e Ana, claro que Joaquim e Ana não eram pessoas pobres que se acabavam pedindo esmola. Eles tinham para dar, e para dar muitas milhares de pessoas. Nossa Senhora, os pais de Nossa Senhora eram pessoas de posses materiais grandes, para quem não sabe. Mas viviam na simplicidade. E a caridade estava... Eles respiravam caridade. Essa é a palavra, né? Eles respiravam caridade para ajudar a quem precisasse. Agora você observa uma coisa interessante, é que a mentira tenta calar a verdade. Você observa, a mentira tenta calar a verdade, né? E aí a gente observa aqui que aqueles soldados que receberam dinheiro, tem um desses soldados que estava lá, pelo menos eu sei da história de um deles, que se arrependeu piamente, né, por ter vendido o seu silêncio. Mas ele se arrepende, ele sai para anunciar. Mas aqui o assunto é outro. Vamos lá. Então, enquanto essas mulheres vão falar a verdade, vão anunciar, os guardas vão receber dinheiro para espalhar a mentira. Terrível isso, né? Pois é. Então, desde o início, meus irmãos, da história de Jesus, então a ressurreição, no nascimento, do nascimento à ressurreição, a história de Jesus incomoda, né? A verdade vai incomodar. Então, o mundo tenta comprar, distorcer, silenciar a verdade. Então,
Eles sabem organizar a mentira, mas a verdade é testemunhada. Então, onde há luz, as trevas não vencem. Então, a mentira perdeu, né? Então, vamos pensar e abrir o coração. Onde está a verdade? Cristo é a verdade absoluta do Pai. Então, quantas vezes os católicos, nós, hoje eu também posso estar no bolo, né? A gente está, talvez, como aquelas mulheres, com medo, mas com fé. Talvez muitos ficam confusos, mas Deus está ali agindo. É só você perceber a presença que tudo muda. Mas, às vezes, a gente fica sem entender tudo. Mas é bom a gente, mesmo sem entender tudo, a gente abrir o coração e aceitar o querer de Deus. Nossa Senhora diz, abri vossos corações, aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Então, eu convido você, no final dessa reflexão de hoje, a pedir a Jesus a graça da sua presença em sua vida, porque a ressurreição precisa chegar a mim e a você. Então, o Evangelho não é apenas para a gente saber do que aconteceu, é para a gente entender que precisamos também da presença de Cristo. É para a gente entender que precisamos que algo aconteça na nossa vida. O túmulo precisa se abrir dentro de nossa alma. Outro sentimento, o medo precisa dar lugar à alegria. E o encontro com Jesus, meus irmãos, precisa se tornar anúncio. Vamos anunciar, né? Anunciar. Quem encontra Jesus não pode ser egoísta. Precisa levá-lo para aqueles que não conhecem. Um santo abençoado dia para você, excelente segunda-feira dessa 8ª da Páscoa. Mais uma vez, feliz Páscoa para todos nós. E vamos juntos, daqui a pouco a gente se encontra. Que Nossa Senhora nos dê um dia, uma semana abençoada. Paz e bem, até lá se Deus quiser.